Olá, pessoas, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você vai assistir o nosso podcast. Então, seja sempre bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal Aline Linhares, ao vivíssimo, em mais um episódio do nosso AlineCast. E hoje a gente vai trazer um convidado que é muito bacana, muito engraçado, muito cheio de resenha, cheio de munganga. Ele vai ser muito divertido, com certeza, porque ele tem histórias incríveis para contar pra gente. Já vou iniciando dizendo que ele é um ex-gari e hoje é um dos locutores mais ouvidos aqui de Mossoró e região. Mas antes, claro que eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, para dar aquela curtida, aquela comentada e, claro, compartilhar esse conteúdo para o YouTube entender que é um conteúdo que vale a pena ser recomendado para o mundo inteiro. Então, faça isso aí por mim, pelo nosso trabalho. Tem uma galera aqui, né, trabalhando para que esse conteúdo vá de forma bem bacana para você, esteja você onde estiver. É só entrar youtube.com/Aline Linhares e aí o mais você faz, tá bom? Vamos chamar ele, já Edson Freitas. Vou tentar imitar a vinheta. Já Edson Freitas. Eu não tenho dinheiro para pagar uma vinheta dessa, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, Aline Linhares. Você que está do outro lado da telinha aí, está no YouTube, está nos acompanhando. Primeiro eu quero parabenizá-la, né, por esse projeto, um projeto muito bacana. Você é uma pessoa desbravadora, está sempre vendo à frente, sem rasgação de seda. Para mim, uma das melhores apresentadoras que esse estado tem. Eu costumo dizer que às vezes a Adriana é minha companheira de trabalho. A gente vai falar sobre ela também. Isso. Aline, e às vezes a gente costuma dizer que o interior, a capital, olha olha meio que assim de lado para o interior. E às vezes tem uma relutância em tentar levar as joias que nós produzimos. Estou falando a nível de Mossoró, não, a nível de Brasil. Sim. E você está além do tempo da comunicação. Parabéns. Maria, eu gosto. Eu não tenho dinheiro para pagar esse elogio todo, então. Eu gosto do seu trabalho. Se eu não gostasse, primeiro eu não falo. Quando eu não gosto, eu não falo, tá? Isso é uma coisa de mim, tá? E se eu gosto, eu tenho que expor. Eu acho que a gente tem que ser. Se eu gostar de uma situação, eu não gostei, eu fico calado. Fico na minha, para tentar não ferir a pessoa, o profissional, em alguma situação. Não deixar uma situação desagradável, né? A gente até brinca, né? Mas assim, quando eu gosto, se eu acho a pessoa bonita, bela, eu gosto de dizer para que ela se sinta cada vez mais bela e mais bonita. E você é uma pessoa que realmente... nós temos um vínculo de amizade, né? Família, você é a madrinha do meu filho. Tá aqui, não é à toa, tá aqui. E assim, foi a primeira vez que eu participo de um podcast. Participei de poucos, eu sou pouco convidado para participar, mas que tem plateia, né? Então aqui é uma coisa diferente. Nós temos uma plateia aqui, você que está em casa não imagina. É verdade. E já, Edson, tem várias curiosidades a respeito, né, do nome já Edson Freitas, porque ele traz aí uma bagagem muito interessante. E eu conversei com ele na pandemia. Isso. A gente teve no auge das lives, principalmente no Instagram, que foi quando essa plataforma jogou pra gente essa possibilidade de fazer ao vivo, né, de fazer lives. E eu conversei com o Edson sobre várias histórias, né, que ele vivenciou e até chegar onde ele está hoje. Na época ainda não estava no estágio que está hoje, então já deu, né, uma subida de patamar. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante é a questão do sonho de ser narrador esportivo, locutor de rádio, mas ele começou de mesmo, como a gente diz, como gari. E eu achei aquilo tudo muito interessante, porque assim, é uma trajetória que vamos combinar que não deve ter sido muito fácil. E aí, o gari, que sonhava ser narrador esportivo, como foi que surgiu isso na sua cabeça? Como você bem falou, é uma trajetória que a gente tem que passar por diversos obstáculos. E não é fácil. O que eu posso dizer para você que está nos acompanhando é que é possível. Se não fosse possível, eu não estaria aqui. Então, se você tem um sonho, não desista. É realmente possível você chegar lá a concretizar, seja em qualquer área que você pretenda atuar. Isso eu trago de berço, Aline. O meu pai, ele não é radialista, nunca foi radialista, mas o meu pai, na sua juventude,
Ele é natural de Governador de Serra Rosada, então assim, ele cantava em bandas de forró, sempre teve um apego com o microfone. E além de ser cantor de banda de forró, meu pai, ele também Diga era o nome do seu pai, Nazareno. Nazareno, lá de Governador, um abraço pro meu pai. E além de ser cantor de forró de uma pequena cidade chamada de Governador de Serra Rosada, que é aqui perto, ele também desbravava nas campanhas políticas, sendo locutor de campanha. Consequentemente, festa de padroeiro, quem chamava o leilão? Meu pai. A mais bela voz, meu pai ia apresentar. Então, meu pai tinha uma afinidade com o microfone, porém nunca foi radialista. E eu fui crescendo, acompanhando aquilo ali e achava muito legal. As campanhas, meu pai me levava ali, naquele tempo tinha um showmício, eu ia em cima do carro de som, eu ia em cima do trio elétrico, acompanhando. Então, eu fui criando ali um desejo de me tornar locutor. Primeira coisa, eu queria ser locutor. E depois eu vim entender que o meu sonho não era ser locutor, e sim era ser radialista, para que eu pudesse levar a minha voz, levar poder ser a companhia das pessoas no dia a dia, para que eu pudesse não somente, Aline, estar no dia a dia no rádio levando a boa música, a informação, mas tentar ser a voz daquele que não tem voz. E graças a meu bom Deus eu tive uma grata surpresa quando eu estava fazendo um serviço como gari, e um cidadão por nome de Jorge Ivan. Você entrou na profissão de gari com quantos anos? Eu entrei com 20 anos. Antes você fazia o quê? Só sonhava? Antes eu fui... o sonho... antes de ser gari, eu fui garçom, como um jovem, tentando arrumar o dinheirinho no final de semana. Eu trabalhei pintando como pintor, né? E eu fui gari através de um trabalho de locução. Para mim, ser gari, eu precisei primeiro ser locutor numa situação, para ser gari e depois ser radialista. Olha que história bacana. Então, como meu pai, ele foi locutor de diversas campanhas lá em Governador, né? Um determinado candidato a prefeito procurou meu pai para fazer uma campanha. E o meu pai disse, não, eu não tenho mais idade, eu tô velho, mas eu tenho um filho que tá aí, tem uma voz boa. E o candidato na época disse, não, mas a gente queria você, a gente já conhece o seu trabalho, Nazareno. Aí meu pai firmou um acerto com ele. Vamos fazer o seguinte, quando é que começa? E ele disse, foi no ano 2000. Ele disse, olha, começa quarta-feira. Era um domingo, me lembro ainda. O pai disse, vou fazer o seguinte com você. Eu vou com meu filho, eu vou apresentar o lado dele. Se você gostar, ele fica. Se você não gostar, a gente volta, os dois. Eu não fico porque eu não tenho mais pretensão, não tenho mais idade para isso. E assim eles assinaram embaixo. E chegando lá, para surpresa de quem não me conhecia, eu, menino, franzino, ainda hoje eu sou barrigudo, tô gordo, né? Tô mais velho, perdi os cabelos. E para surpresa daquele candidato, quando eu comecei lá, boa noite, governador, aquela coisa toda. E os caras, o cara, menino, é muito bom. Quando terminou, chegaram para o meu pai e disseram, Nazareno, se você quiser ficar, quem não quer mais você é a gente quer o menino. E moral da história, fui locutor da campanha, terminou a campanha, o candidato disse, já Edson, é o seguinte, cara, a gente não vencemos a campanha. A gente gostaria de lhe dar um cargo bom, você merece. Uma secretaria de comunicação, na época. Já pensou? Eu com 19 anos, secretário de comunicação da cidade? Não. Mas é o seguinte, você mora em Mossoró, eu tenho uma empresa terceirizada na prefeitura de Mossoró e eu posso te dar um emprego lá. Agora, não sei se você aceita, é no carro do lixo. Eu disse, aceito, eu quero trabalhar. Preciso trabalhar carteira assinada. E assim foi. Eu vim a Mossoró, procurei. Sem preconceito nenhum. Fui trabalhar como gari. Comecei no carro do lixo. E pela minha desenvoltura, ser um cara desenrolado, muito alegre, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento, de estudo. Eu só tenho apenas o 2º grau. E a maioria dos meus companheiros nem o nome sabiam assinar. E eu fui assumindo outras funções. Mas sempre ganhando como gari, sendo gari. De gari eu fiz tudo na prefeitura. E nessa época aí, olha, como locutor eu consegui um emprego de gari. Fui ser gari. E na época o Potiguar estava se preparando para o campeonato estadual e ia treinar no campo da UFERSA. E o campo na época estava passando pelo tratamento. Então tinha muitas falhas. Precisava colocar arisco, depois o adubo e muita água para essa grama para o Potiguar começar a treinar. E um cidadão chamado Jorge Ivan, ele foi até a prefeitura, solicitou uma máquina para que pudesse espalhar esse arisco. E o nosso diretor na época, Alvaci, já falecido, ele disse, eu solicito, eu libero a máquina, agora só posso pós-expediente, eu não posso tirar uma máquina do expediente. E quem foi fazer esse trabalho? Já Edson, que era o gari. O operador não queria ir porque era fora de horário, mas eu já como um gari, desenrolado que era, já operava máquinas. E apaixonado por futebol. Isso, fui lá fazer esse trabalho, né, de terraplanagem. E quando eu cheguei lá, o cara veio me passar as orientações. Olha, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado.
Aí, meu amigo, não me leva mal, mas assim, do jeito que você tá querendo, não vai ficar bom, não. Eu acho melhor a gente fazer assim, assim. Aí ele olhou e disse, cara, você tem uma voz legal, você já trabalhou em rádio? Eu disse, cara, meu sonho é ser radialista, mas trabalhei em rádio comunitária, rádios piratas, lá no início dos anos 2000. Ele disse, cara, eu tenho um material de construção, eu tenho um contrato com a Rádio Rural de Mossoró. Você gostaria de trabalhar lá? Eu disse, rapaz, adoraria. Ele disse, ó, me deu o seu número de contato, eu vou indicar você para Sérgio Oliveira. Você gosta de futebol? Eu disse, sou apaixonado por futebol. Qual é o time que você torce? Ele já todo empolgado, né? Eu sou Baraunas. Ele, rapaz, eu sou Potiguar. Mas não, ó, já Edson, profissional. Eu vou te ligar. Aí foi embora. Esse cara vai ligar pra mim? Cara num carrão, cara muito bem vestido, eu todo sujo, gari. Esse cara vai ligar pra mim, não. Eu também fiz o serviço e fui embora. De noite, na minha casa, eu tava tomando uma sopa e o telefone tocou. Nesse tempo, só quem ligava pra mim era minha namorada, Luciana, hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos. Eu não recebia ligação de ninguém. Era um trabalhador comum, que ia trabalhar, não tinha grandes amizades. Os meus amigos, a maioria, nem telefone tinha. Então, o telefone tocou e eu estranhei. Quem será que tá ligando pra mim? Entendi. Oi, ele, Jedson, Jorge Ivan. Jorge Ivan, de onde? Não, eu falei com você hoje à tarde, rapaz. O negócio lá da Rádio Rural. Eu falei, cara, que legal. Vai dar certo. Você vai lá e procura seu amigo, meu amigo, Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira vai estar lá, ele vai lhe recepcionar e explica como é que funciona. Fui até lá, me apresentei ao Sérgio Oliveira e comecei em 2007, 2008. Eu cheguei para a direção da rádio, isso no esporte. Cheguei para a direção da rádio e disse que o meu sonho era apresentar Mais Bela Voz. Na Rádio Rural. Rádio Rural. E o meu sonho era apresentar Mais Bela Voz. Na época, o nosso diretor era Siddhartha, seu amigo, meu amigo Siddhartha. Acho que teve aqui já o Siddhartha. Já. E o Siddhartha disse, é o seu sonho, então vamos realizar. Eu tive o sonho e ele foi realizado. Apresentei a Mais Bela Voz em 2009. Fui escalado para a abertura da Mais Bela Voz e para a final. Olha que privilégio. Nossa. Ao lado de quem? Ora, Seu Mané e Tony Filho, que já não estão mais entre nós. Então, a partir daí, comecei no rádio oficial. Eu já tinha passado pelas rádios comunitárias, que foi uma escola, a gente aprende muito. Mas cheguei na Rural e por aí vai seguindo. Só para você que está em casa entender como foi o processo, que não é fácil. Não, de maneira nenhuma. E assim, para quem não sabe, trabalhar em rádio, principalmente nas outras décadas, né? 80, 90, 2000 até ali 2010, ainda é um pouco difícil, mas era muito mais difícil, porque são lugares, vamos dizer assim, reservados. Sim. E que é muito difícil a gente conseguir espaços, brechas, porque geralmente os horários já estão comprometidos, né? Já tem ali a pessoa para apresentar, já tem o locutor oficial ou a locutora oficial, que eu digo também que as mulheres têm pouquíssimo espaço no rádio moçoroense para os grandes programas, né? Os programas da manhã, mas isso é um papo para mais para frente. E como foi que você começou a sonhar, né, nessa questão de narração de futebol? Porque o Jaedson, ele é hoje um dos, vamos dizer assim, colocados dentro dos narradores do estado como um dos melhores. Ele ganhou, inclusive, certificados, é chamado pela capital do estado, né, empresas da capital do estado que olham assim, como ele disse, né, meio assim pra gente, mas sabe que aqui tem muitos tesouros para realmente serem lapidados. Ou não, chegar lá e fazer bonito. Como foi que surgiu essa questão de narração de jogo de futebol? Porque quando eu vou pedir para ele fazer aqui, mas eu não sei se ele vai fazer não. Mas vamos para frente. Como foi que surgiu isso aí? Surgiu, quando eu entrei na Rádio Rural, eu entrei como repórter, né? Eu ia cobrir o Potiguar na época. E trabalhei como repórter. Mesmo né? Sendo repórter, não era narrador. Eu era mesmo torcendo pelo Baraunas. Sim, mesmo torcendo pelo Baraunas, mas sendo repórter do Potiguar. E no meu primeira noite lá, que foi nesse dia que eu me apresentei pro Sérgio Oliveira, os caras sentam aqui na mesa, eu sentei na mesa e eles falaram o seguinte: hoje você não fala, você vai sentir como é pra você se ambientar e depois a gente vai colocando você aos poucos. Por quê? A gente não quer queimar você. Você tá chegando agora, era uma terça-feira e tinha jogo marcado na quarta-feira. Então, os caras fizeram a resenha de 8 às 9 horas. Quando chegou faltando 2 minutos para terminar a resenha, eu disse, os caras não vão pedir nem meu boa noite para mim. Eu com a vontade de falar. Eu imagino. Você lembra de Antônio Martins, saudosa memória, vozeirão? Ele disse, rapaz, antes da gente ir embora,
Eu quero apresentar a vocês o mais novo integrante da equipe de esporte, Olismar Lima. Olismar Lima, em vida, ainda recebeu essa homenagem da equipe de esportes que levava o nome de Olismar Lima. Nosso mais novo integrante, ele que vai cobrir o dia a dia do Potiguar. Jaedson Freitas, seja bem-vindo, Jaedson, boa noite. Aí eu entrei. Aí eu respirei. Deixa eu até respirar. Boa noite, Antônio Martins. Olha, como fosse na rádio, viu? Boa noite, Antônio Martins. Boa noite, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró, torcida do Potiguar. Os caras olharam pra mim e disseram: meu irmão, que cara é esse, moleque bom. Moral da história. Aí você já fazendo também todo o contexto. Todo charme, né? Aí ele, pronto, o Jaedson chegando, até amanhã. Amanhã tem jornada esportiva, o Jaedson ainda não estreia, tá? O Jaedson tá chegando, tá se ambientando, mas ele vai estrear, aos poucos o torcedor do Potiguar vai se acostumar com ele. Boa noite, até amanhã na jornada esportiva. Quando terminou, ele disse: cara, meu irmão, você já trabalhou em rádio? Porque assim, não passaram nada pra mim, eu não tive tempo. Eu disse: cara, eu trabalhei em rádio comunitária, mas não trabalhei com esporte. Lá eu fiz forrozão, fiz programa de manhã, mas assim, esporte, futebol. Agora, eu sei, porque eu sou amante de futebol, então eu conheço tudo de futebol e sou ouvinte do rádio esportivo, então assim, eu não tenho dificuldade de absorver nada. O termômetro do rádio moçoroense, antigamente era no 8. Não sei nem se eu posso falar aqui, fazer o mexão. Ali 8, pode? Tem algum problema? Ali no térreo da Câmara Municipal de Mossoró. Eu olhei pra você porque eu tava procurando onde era o 8, porque eu confundi com o Paulão, que é lá no 12 anos. Sim, no 12 anos. Então o 8 aqui ainda funciona ainda até hoje. Funciona. Ali em frente à cigarreira de Zé Maria também, que já não está mais entre a gente. E ali era a fofoca do rádio. Tudo de bom que acontecia no rádio era comentado ali. E de ruim também. Ali era a fofoca do rádio. E pela manhã, a notícia que foi colocada lá, não se falava de outra coisa. Cara, você viu aí a Rádio Rural? Cara, trouxe um cara aí de fora. Eu sempre tenho um chiado, né? Só no chiado. Trouxe trouxe aí, bananas. Trouxe aí, cara, um repórter de fora, cara. Estão dizendo que o cara vem de Juazeiro do Norte, vem de sei de onde. Na verdade, eu era de Belo Horizonte ali, né? Bairro Belo Horizonte. Cara, o cara é muito bom. O jogo era à noite, eles me ligaram: Jaedson, você não vai trabalhar, mas vá pra lá pra você sentir, pra mim ambientando, né? Você ambientar o ambiente do futebol. Quando eu cheguei lá, a jornada já estava aberta, né? O rádio AM sempre tem uma cultura, o jogo é de 8 da noite, abrindo de 5 da tarde, já falando de futebol. E quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, totalmente despreparado, eu fui pra trabalhar, Quando eu cheguei lá, o Antônio Martins já estava no ar, assim, bem suado dentro da cabine. Aí ele me chamou assim e disse assim: ei, cara, você vai ter que estrear hoje aí. Porque eu tô com um problema com o nosso narrador. E o nosso narrador, ele precisa de 2 repórteres. Para todo lance ele chamar. Ele não vai, que era na Carlos Cavalcante, né? Então, assim, ele precisa de um segundo repórter. Para ter 2, todo lance ele vai chamar, porque ele tá sem voz. Ele puxou uma carreata de um político na época. Você tem como estrear? Rapaz, eu tenho agora, eu não tô preparado. Você falou que eu não ia estrear. Não, mas se prepare aí. Aí me deu uma caneta, me deu um pedaço de papel. Meu Jesus do céu, jogou nos peitos, passa embora. Aí eu desci, cara, cheguei assim, entrei por aquele túnel que dá acesso ao gramado, que é um túnel de 20 metros, mas eu acho que eu andei 30 quilômetros para chegar no campo. Andando, passando várias coisas na minha cabeça. Cara, como é que eu vou fazer aqui, cara? Eu não... Aí cheguei, aí tava lá Ítalo Prachedes, o Biratã Saldanha, aquele pessoal consagrado do rádio esportivo. Cheguei de boa noite, os caras não me conheciam, era Potiguar e Corinthians e Caicó. Os caras: você é de Caicó, de alguma rádio Caicó? Pensava que eu vinha cobrir o Corinthians. Não, cara, sou de Mossoró, tô vindo cobrir. A Rural, né? É a Ruralzinha e tal. Vim aqui e quero, inclusive, aprender com vocês. Como é que funciona aqui o sistema de escalação? É a primeira vez que eu vou trabalhar. Os caras: não. Aí me passaram como é a escalação, faltando 1 hora, o assessor ele vem ali, cola na saída do túnel, você vai lá, anota. Às vezes ele vem, entrega em mãos. Beleza. E eu não tinha rádio sequer para ouvir, porque eu não me preparei. Aí eu comecei a olhar para quem, mas aquela vez eu vi alguém conhecido. O meu diretor, Alvaci, que já não tá mais entre nós, a Covid levou. Ele: Jaedson, eu disse: homem, o rádio. Ele rebolou o rádio para mim, lá de cima. Jesus. Peguei o rádio, fiquei trabalhando com o rádio aqui, cara. Não esqueço nunca isso aqui. E trabalhei, foi um sucesso. E a partir daí, a gente foi deslanchando na área esportiva. Você perguntou como eu comecei a narrar, né? Eu acabei não respondendo. Não, mas aí é onde vai chegar o momento. Peraí, tenha calma que eu vou agora mandar alô pro povo. Manda alô pro povo. Deixa eu botar meu óculos. Porque esse celular é emprestado, meu povo. É o de Lua. E Lua tá com o meu. Aí a letra é bem miudinha, tem condições. Gildeone disse que você tem uma história inspiradora. Bruno Chupetinha é seu fã.
Tiago Pereira tá aqui também, grande Jaedson. Obrigada, meu povo, pela audiência de vocês aqui no nosso canal Aline Linhares. E antes da gente voltar para Jaedson, vá se preparando aí para narrar um gol. Ai, narra. Eu sei que não. Narra até quem tá aqui dentro do estúdio. Pega os nomes aqui. Ótimo, bota o Jackson, meu filho. Tá todo mundo aqui. E meta brasa. Mas antes, hoje, né, a gente vai dar uma introduzida em outras coisas aqui, inclusive falar sobre a violência contra a mulher. Eu sou repórter e essas 2 últimas semanas a gente tem noticiado muitos casos de violência contra a mulher, infelizmente, uma realidade muito triste. Hoje foi mais um dia que teve aí uma operação chamada Chamar, que trouxe à tona outro caso de violência, agora com uma menor de idade, né, que foi trancafiada, teve os cabelos cortados, foi socada, enfim, passou por muitas humilhações e conseguiu, graças a Deus, né, sair dessa situação através dessa operação que foi realizada hoje em Mossoró. Então, a gente, logicamente, somos contra a violência, qualquer tipo delas, e principalmente violência doméstica, violência contra a mulher. Então, para você que está nos assistindo, não esqueça que tem 180. Esse número é da Central de Atendimento, né, de Violência contra a Mulher, que você pode ligar a qualquer momento. E se você tiver numa situação que você possa fazer o símbolo, que é esse aqui, ó, você vai fazer esse símbolo mostrando que você está sofrendo algum tipo de violência, certo? Então, fique atento ou atenta a esse chamado de qualquer mulher que esteja passando por uma situação como essa, ou então ligue 180. Tem também o 190, que a gente já sabe que é o da polícia, que a gente também pode denunciar, e o 181, que também pode ser feito denúncias. Mas o de atendimento de central, né, para atendimento de violência contra a mulher é 180. E o símbolo é esse, tá bom? Então, fica dado o nosso recado aqui, violência nenhuma, a gente não concorda com nenhuma. E, claro, se você souber de algum caso, denuncie. Vamos voltando agora aqui para a nossa entrevista do AlineCast de hoje com o Jaedson Freitas. Ele que foi gari, começou a sonhar em ser locutor, hoje é um dos maiores narradores e locutores do Rio Grande do Norte, porque leva aí não só o seu sonho para frente, mas também o futebol. E agora ele vai narrar um gol, porque ele fica... Eu fico sem ar por ele quando ele tá narrando lá. É tudo muito rápido. Eu queria saber como é que funciona na cabeça de um narrador falar rápido daquele jeito, aquele monte de nome, aquele monte de negócio. Como é que faz? Olha, Aline, sendo bem sincero a você, eu falo por mim, não falo pelos outros narradores. Narrar futebol é uma magia. É uma magia. Dizem os antigos do rádio que é mosca branca, que é raridade, não se tem por aí. E hoje, claro, tem espaço para todo mundo se coloca à disposição para narrar, mas não é bem assim. Narrar futebol é bem complicado. O que eu posso dizer para você que está em casa é que, pelo menos para mim, é uma transformação. Quando eu chego num ambiente de narração esportiva, eu me transformo. É verdade. Quando eu sento ali na cadeira, eu chego um Jaedson, quando eu sento na cadeira, que eu faço isso aqui, ó. Não, antes de você fazer isso aí, você já se transformou, né, Jackson? Você já se transforma. Ele, antes de sair de casa, já é um babado e agito. Exatamente. Mas assim, eu digo no tocante, a bola vai rolar, eu fiz isso aqui. Já é outro, Então, há uma transformação para quando eu faço isso aqui. Há todo claro, quando a gente chega lá, a gente tem uma preparação, porque assim, vai jogar quem? Potiguar e Baraúnas, Potiguar e ABC, Baraúnas e América. Ele a gente se prepara. Da vida, viu, meu esse negócio. É todo cheio de... Então, assim, a gente tem aquele estudo antes, né? Jogador que joga, que não joga, jogador que tá lesionado, todo aquele estudo pra gente saber, né? A gente recebe as escalações, né? Com 40 minutos de antecedência, às vezes 1 hora. E assim, é muito rápido, como você bem falou, mas a gente tem uma facilidade de decoração. A gente recebe as duas, são 11 do lado, 11 do outro. Então a gente coloca aqui. Então a gente começa... A gente começa narrando... E com 5 minutos, no máximo 10, já está todo mundo aqui dentro da cabeça. Então você já consegue. Às vezes é natural, às vezes tem um nome que você pegou, algum nome que é diferente, que você não costuma a falar no dia a dia. Aí que ele pegou na bola e você dá aquele branco do nome dele, você olha aqui rapidinho, mas você já sabe até onde está o nome dele aqui. Então, aquele
verdadeiro, aquele verdadeiro raio-x que você passou ali, que já tá aqui. Aí você dá só uma olhadinha aqui, rabiscada no papel, e lá vai fulano, aí você já consegue. Então, assim, é uma coisa transformadora. Que às vezes até eu brinco. Se alguém pedir pra me narrar um gol agora, eu vou narrar pra você. Eu vou narrar. Mas, assim, não com a tranquilidade de uma bola rolando, porque é uma coisa que realmente, quando você senta, você se transforma. Você, é igual só um exemplozinho. Não, mas vou dar um exemplo, dá pra dizer mesmo aqui. Eu tenho aqui Lua, tenho Jackson e tenho quem aqui? Edna, vamos lá! Eu vou também. Você vai fazer o gol, hein? Você vai fazer o gol. Vamos lá! É o time da Linecast, que vai descendo, vai trabalhando a bola pelo campo central. Recebe, quem tá com a bola é o Jackson. Ele já dominou, quem passou, pediu bola na frente, a Lua. Lua dominou, levantou a cabeça. A Aline Linhares está pedindo dentro da área, vem o cruzamento, cabeçada, é festa! Aí o gol, hein? Agora é o gol. Gol! Alinecast! Tem que ter toda essa esticada aí. Aí me fugiu o nome da nosso master, Edna. Você foi que roubou a bola. Ela não tava com o nome na lista. Não tava com o nome na lista. Faltou. Então, assim, aí, já, Edson, essa dinâmica, para que você possa... Porque, assim, existem os traquejos. Jackson recebe a bola. Quando ele recebe, geralmente ele já não toca. É difícil ele toca. Então, eu tenho que usar ali, enquanto ele vai tocar pra Lua... Eu tenho que usar algum meio termo ali para preencher. Porque senão fica a narração de televisão, que é diferente de rádio. Televisão, Jackson domina a bola. Ainda Jackson. Vai conduzindo. Pausas. Tocou para a Lua. As pausas sem emoção. No caso do rádio, Jackson dominou, eu tenho que ter 2, 3 palavras para suprir. Jackson domina a bola, levanta a cabeça, procura com quem jogar, passou a Aline, ele já entregou em profundidade, vai na velocidade. Tudo isso você vai... Porque você tá dando a imagem para quem tá ouvindo o rádio. Então você tem que ter essas várias palavras para ir encaixando na velocidade e o tudo, encaixado. Não posso falar uma coisa desconecto. E o rádio esportivo, ele ficou ainda... muito mais vibrante, porém mais verdadeiro. Porque antigamente, né, não tinha as imagens, não tinha os streams, os narradores enfeitavam muito. O cara bateu, a trave é aqui, aí o cara bateu, a bola passava aqui, aí o cara dizia, passa, tirando, mas deve tirar 10 metros da trave, né? Então, assim, aí você, nos dias de hoje, você tem que ser mais correto, mais em cima do lance. Eu sempre procurei narrar muito o que eu estou vendo, né? Passar muita verdade, sem muito enfeite, né? Tem cara que enfeita bastante. Assim, não, eu gosto de narrar mesmo ali em cima do ponto, em cima da linha, o que realmente eu estou vendo, passando aquela vibração. Agora tem jogo que eu vou te falar uma coisa, é tirar leite de pedra. É igual um entrevistador. Quando você pega um entrevistador, que você pergunta, ele só diz sim ou não, às vezes balança com a cabeça. Aí você... Aí fica difícil entrevistado, né? Olha, fala povo, entrevistado que não responde, só Jesus na causa. Oh, meu Deus. E o que balança a cabeça no rádio, ninguém tá vendo. Na televisão você não vê. Você tá com você tá passando algum problema de dificuldade, o cara só balança a cabeça. Tem que lute, meu filho. Tem que ter conteúdo, viu, Aline? Sim. O Siddhartha tá dizendo que você é um cabra bom. E o Gildeon tá perguntando aqui, aliás, tá dizendo aqui que acha que me conheceu na Planet. E provavelmente você me viu passando por lá. Mas eu sou mesmo da 90.1, que era a Rádio Sal da Terra. Enfim, muitas histórias para contar. Que hoje está no ar, mas da forma web, né? Web rádio. Exatamente. E Assis Linhares, um beijo para você. Deixa eu mandar um abraço para o Siddhartha, que eu até mencionei o Siddhartha aqui. Siddhartha, eu mencionei você, não sei se você está desde o início, mencionei você aqui no início do nosso bate-papo. Que você me deu... o privilégio de apresentar Mais Bela Voz da Rádio Rural. Você era um dos diretores da época. Obrigado, viu, meu irmão? Reconhecerei sempre. É muito bom quando a gente tem alguém que nos oportuniza, isso, né, realizarmos os nossos desejos, os nossos sonhos. É muito bom. E, Edson, agora a gente vai falar um pouquinho sobre você, pessoa, antes da gente ir para 93. Você, pessoa, porque, assim, muitas pessoas não sabem das histórias que a gente vivencia no dia a dia e acha que, por a gente estar sempre trabalhando com imagem, né, com rádio, televisão ou qualquer coisa que leve aí o audiovisual, a gente está sempre bem, até porque os recortes são sempre, né, para a gente mostrar as coisas boas. E você é uma pessoa que tem hoje 2 filhos, né? Um casal. É casada há quanto tempo com Luciana? 16 anos. 16 anos casado. Já
vivenciaram muitas coisas, boas, ruins, péssimas e maravilhosas. Como foi, né, vocês chegarem até aqui, e em especial tratando-se de saúde mental, tratando-se de ansiedade, porque quem não sabe, a gente tem, né, vezes por outra, crise de ansiedade, que são coisas muito ruins que a gente não deseja para ninguém, mas acontece no trabalho, às vezes em casa, às vezes em momentos que a gente não estava esperando. Como foi chegar até aqui, né, tratando tudo isso e tendo o apoio familiar? Minha querida Aline, Luciana foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu namorei com Luciana há 5 anos, né? 16 anos de casado. Então, assim, são 21 anos de convivência. Então, assim, ela me conhece pelo avesso. Eu conheço ela também muito bem, mas eu acredito que ela conhece muito mais de mim do que eu dela. E foi uma pessoa que me ajudou em todos os segmentos por onde eu tentei caminhar. Tanto na vida profissional, na vida pessoal, que a gente está falando agora. Me deu muitos direcionamentos de onde eu segui, muitas dicas, né? Eu sou um cara bastante... o cara que você vê no rádio lá no dia a dia, que é bem dinâmico, eu também tenho uma vida muito dinâmica. Eu sou muito parecido com o que eu sou no ar. Inclusive, muitas coisas da minha vida no dia a dia eu levo pro ar para as pessoas entenderem que nós somos pessoas normais, como você. A gente erra, a gente acerta, a gente chora, a gente ri. A gente também briga, discute, por que não? Sim. A gente somos seres humanos. E eu, Aline Linhares, casei com Luciana, tive 2 filhos. Um foi programado, foi a Maria Clara. A gente programou, a Luciana tinha dificuldades para engravidar. Fizemos tratamento, a Luciana engravidou da Maria Clara. Quando a Maria Clara nasceu, a Maria Clara estava com 1 ano. A Luciana foi pega de surpresa. A Luciana foi pega de surpresa. Foi. Vocês foram pegos de surpresa, né? Nós fomos pegos de surpresa, porque ela estava tomando, inclusive, a medicação, que é Vita, criança e tal. E veio o Jackson e, assim, uniu, que é o afilhado da nossa querida Aline. Então, era o nosso sonho de ter uma família constituída, um casal de filhos, coisa maravilhosa. E as dificuldades elas foram imensas, né? Quando eu conheci Luciana, comecei a namorar com Luciana, eu trabalhava fazendo um bico de garçom, fazendo uma pintura na casa. Luciana trabalhava de balconista na padaria. A partir daí foi quando eu consegui um emprego de gari, né? A gente casou, eu como gari. E eu cheguei para ela um dia decidido e disse, eu vou procurar outra coisa, porque eu tô achando que eu tô relaxado como gari. E a idade, ela vai chegar. Hoje eu tenho força, coragem para correr atrás do carro do lixo. Daqui a 5, 6 anos eu não sei se eu teria a mesma saúde. E joguei tudo pra... Vamos aproveitar, a gente é recém-casado, você tá trabalhando. Ainda não tem menino. Não tem menino. Eu vou pegar no mínimo 5, 6 parcelas de seguro-desemprego. Então será possível que em 5, 6 meses eu não consigo trabalhar? Estava no auge daquelas empresas terceirizadas da Petrobras, aqui em Mossoró, né, na região, que eram muitas empreiteiras, né? Eu vou fazer os cursos para que eu possa ingressar numa empresa dessa. Eu já tinha feito rádio rural, eu estava na rural. Só que o que houve um período que os equipamentos da rádio rural, eles queimaram e a rádio passou 4 meses fora do ar. Estava vindo tudo da Alemanha, transmissão novo, tudo novo. Então a rádio estava momentaneamente fora do ar. E quando eu fiz meus cursos para entrar na área da Petrobras, e quando eu terminei o curso, que eu subi, eu andava numa moto, que eu subi numa moto, o telefone vibrou no meu. E era um convite de Sérgio Oliveira para ir para 93, que vai ser uma outra parte. Então, assim, quando eu cheguei para ela, eu disse, vou fazer uns cursos para ver se eu entro na área da Petrobras. E fiz os cursos e acabei não entrando porque recebi um convite para ir para 93. Mas, assim, falando da vida conjugal, foram muitos desafios. Todo mundo tem problema, todo mundo tem desavença. Todo homem casa e quer levar uma vida de solteiro. Todos eles. Acha que não quer dar satisfação de sua vida. Amigo, quando você casa com uma pessoa, ela quer saber para onde você vai. Ela quer saber onde você está. Com quem você está. Que hora você vai chegar, porque ela está em casa esperando por você. Mas só que a gente não consegue entender isso no início. A gente tem essa dificuldade de entender. E eu tive essa dificuldade. Então, e nesse período, aí muitas desavenças, casamento novo, ela vem de uma criação, eu venho de outra, é comum, os pais delas criaram de uma forma, os meus pais me criaram de outra. Nossa. 2 realidades diferentes. Até a gente se encaixar, aí entrou quem? Pessoas iluminadas,
como a Aline, que estava bem próximo da gente, né? Pessoas que orientavam, mulher, deixe disso, já se comporte nisso. E a gente foi realmente entendendo. Arrancar as duas entendendo realmente que era preciso ela mudar alguma coisa, eu mudar alguma coisa para que a gente pudesse. E graças a Deus, eu só tenho tido bênção na minha casa. Amém. Lá em casa, eu costumava dizer, eu vou dizer até uma brincadeira aqui. Lá em casa, quando um mês era de 30 dias, era 30 dias brigando. Quando o mês era 31, era 31 dias brigando. O único mês que a gente brigava menos era fevereiro, que era 28. Era 28 dias, era confusão todo dia. Cara, lá em casa eu não sei mais o que é isso, cara. A gente vive numa paz. A gente também... Mas aí lembre-se que isso foi com o seu comportamento que mudou. Também. E aí ajuda bastante a pessoa, né? E aí, a partir do momento que você também começa a trilhar nos caminhos de Deus, sim, né? Que independente, foi uma nova etapa. Independente da religião a qual você siga, quando você está mais próximo, aí você realmente começa a entender o valor da vida, o valor do ser humano, o valor da família. Quando você começa a entender os valores, aí você muda, amigo. Não tem como não mudar, não. Não tem como não mudar. Você tem que mudar. A transformação é de dentro para fora. E hoje, graças a Deus, a minha família, nós temos uma vida ativa na participação em comunidade. Né? Nós somos católicos. Os meus 2 filhos agora são coroinhas, fazem parte da igreja. Inclusive a Maria estava agora na igreja, estava servindo, né? O Jackson veio comigo, amanhã é a noite do Jackson. E assim, a Luciana já participa. Eu vou ser sincero que é você. Eu não participo de grupos, porque eu entendo que para você participar de um grupo da igreja, você precisa de dedicação. A Aline participa da Pascom. Precisa, de doação. Precisa de doação, precisa de tempo. E esse tempo eu não tive ainda de participar diretamente, mas indiretamente a gente participa, né, dos movimentos, e assim a gente tem levado uma vida. Serve como dá para servir, né? Exatamente. E Deus entende. Então, Jaedson, aí você tem a responsabilidade de 2 crianças, né, ainda, apesar de um já ser pré-adolescente, os 2, né, já são. Uma é adolescente, Maria tem 14, já que vai fazer 13. É pré-adolescente, você tem essa responsabilidade de ser exemplo. Como é que tem sido, né? Jackson é tranquilão, de boas. E Maria também é bem focada. Como é que tem sido para você ser pai de adolescente e pré-adolescente? Olha, vou ser sincero aqui a você que está me acompanhando a Aline. É difícil, porque o mundo que está aí fora é bem complicado. E a gente tem que estar acompanhando. Graças a Deus, os meus meninos, eles são crianças, são pré-adolescentes, mas ainda a gente trata como criança, porque nunca vai deixar de ser criança. A gente tá sempre em cima, principalmente a mãe. Não é que eu seja liberal, mas eu acompanho mais de longe. A Luciana cobra mais, né? Pra você ter uma ideia, a Maria Clara tem 14 anos. Ela tem um celular, mas tem a hora de usar o celular. A Maria Clara não passa o dia com o celular. Tem um momento que ela vai usar, e quando ela vai usar, ela pede a permissão à mãe. Mãe, eu posso usar o celular agora que eu queria... E assim uso. O Jackson do mesmo formato. Tá? Então a gente tenta acompanhar. Infelizmente, a gente não consegue, a Aline, estar 100% a par de tudo. Sim. Sempre foge algo. Mas assim, a gente tem dado a educação, né? Tem feito esforço, tem levado para a igreja, mostrado os caminhos. E enquanto a gente estiver debaixo dos nossos braços, puder blindar de algumas coisas, a gente vai blindar. Mas a gente sabe que não tá fácil. Tem que ter muita conversa, ter coragem de conversar, né, certos assuntos e mostrar que a educação que a gente está passando aqui não vai vou fazer como história, não vai ser violenta, né? Vai ser a educação que realmente a gente precisa para abrir os olhos e entender o mundo. Neirone, beijo para você. Eu vim semana passada, esqueci de dizer, mas hoje eu vou dizer de novo. Hoje eu vim em sua homenagem. Rosa, bem rosinha. Um beijo, Neirone, para você. Querido, sempre torce por nós. Você é maravilhoso, Neirone. I love you. Bom, a gente está conversando com o Jaedson Freitas, ele que é narrador, locutor, pai, agora inventou uma assessoria de comunicação do Baraúnas, ele vai já falar sobre isso, vê se dá tempo, né? Que é muita coisa para fazer. Mas aí você recebeu um convite para ir para 93 FM, que é a rádio líder aqui em Mossoró.
É uma rádio muito, muito, muito ouvida também no mais interior, porque Mossoró é interior, mas no mais interior, né? Mossoró e região. E para chegar até onde você está hoje, como apresentador do principal programa da rádio, que é o programa da manhã, que é o Show 93, você passou por um bocado de coisa, um bocado de caminho também para chegar lá. Eu vou tentar ser breve, porque o radialista ele fala muito, para tentar responder o maior número possível de perguntas. Pronto, voltando para aquela situação dos cursos que eu estava fazendo, os cursos, quando eu finalizei o curso, que eu sentei na moto, eu me lembro como fosse hoje, era 11 horas da manhã, o telefone tocou, eu atendi, Sérgio Oliveira, quando eu vi Sérgio, eu disse, olha, a Rural tá voltando. Atendo. Diz aí, Sérgio, me dê boas notícias, rapaz. A Rural tá voltando. Ele disse, rapaz, ainda não, mas eu tenho uma notícia boa para você. O Lairi Neto, ele é um dos diretores da 93. Esse ano, de 2010, ele vai patrocinar Potiguar e Baraunas. Ele vai colocar a marca do jornal e da rádio nas camisas. E eu trabalho no Moçoroense, você sabe. Ele pediu que eu montasse uma equipe de esportes para acompanhar os jogos. Será apenas nesse período de campeonato estadual, que é 3 meses. Cara, eu indiquei você topa, agora tem uma situação. Você ainda tá na prefeitura? Eu disse, não, cara, eu pedi dispensa, eu tô fazendo uns cursos. Ele disse, porque lá na Rural eu conciliava. Eu trabalhava na Rural à noite, pela manhã eu era gari. À noite eu ia fazer a resenha. Por que você não pode continuar na prefeitura? Porque você vai ter que acompanhar os clubes, tem que ir para treinamento. No caso da Rural, eu não ia. Sérgio me passava o esboço do que tinha acontecido durante o dia, eu estudava e trazia informação. Eu disse, não, cara, eu nem tô mais. Pois vem agora, nós vamos entrar numa reunião daqui a 10 minutos. Cara, eu saí numa felicidade da UFRN, que era a antiga Cefet, na época era Cefet, né? Pra 93, quando eu cheguei lá. Hoje é IF, mas antes era Cefet ainda, na minha época. Então, eu cheguei lá, o pessoal mandou entrar, eu entrei, o Lairi Neto falou, disse, olha, eu quero uma equipe, agora vou ser muito sincero, só quero os 3 meses. Passou os 3 meses, eu não tenho interesse em continuar com o esporte na rádio. Então eu fui contratado para trabalhar 3 meses. Tive uma boa desenvoltura e passados 3 meses, pronto, a gente não continua com a equipe. Eu disse, cara, e agora? Como é que vai ficar? A 93 lotada de profissionais, tinha os titulares, os reservas e os reservas dos reservas. Onde é que eu vou ficar aqui? Mas eu fui até o diretor da época, que era o Vanilson Carlos. O Vanilson, cara, me deu a oportunidade de continuar. Ele disse, mas eu vou botar você aonde? Não tem. Eu disse, no dia que o Alan Diola tiver 10 flechas, deixa um pra mim fazer. Disse, eu vou ver isso aqui. Eu vou falar com o Deacis Linhares. Deacis faz o programa aqui de manhã pra você vir ajudar ele aqui. Você topa? Topo. Aí ligou na minha frente, com o Deacis. Já Edson tava aqui no esporte, conhece. Muito bom, menino. Fala aqui. Muito bom, menino, eu tenho ouvido. Homem, coloca ele aí, eles... Dá certo, ele fala do amador aqui, eu coloco ele. Aí fiquei com o dia 6 e foi surgindo as oportunidades. Tinha 10 flash. Jetson, vem aqui ajudar, faça onde, Alan. Uma blitz, me colocou numa blitz. Uma vaca já passei do Parque Centro. Foi me colocando e eu fui. Audiência premiada. Newton Giacomello não vem hoje, coloca já Edson. Antônio Maciel não vem, coloca o já Edson. Eu fui sendo locutor emergente até pegar um programa diário, que foi o Manhã 93, que era de 4 da manhã às 6. Dói na alma esse horário. Dói na alma. Até quem é amante do rádio. Eu fazia um horário desse, só que era 5 horas da manhã na difusora. Pois é. Mas tem um detalhe. É muito bom você fazer o que você ama. Eu trabalhava na prefeitura, eu entrava de 7 da manhã. Eu me levantava de 6h30. Nossa. Escovava os dentes rapidinho ali. Tomava um café e saía de casa 10 para as 7. Chegava lá de 7 horas, morrendo de raiva. Que ia trabalhar com sol quente. Na rádio era diferente. Eu ia dormir 1 hora da manhã, eu tenho um problema de insônia. 3h30 eu já estava de pé, ia fazer o programa com maior alegria. Era sábado e domingo, né? Não, de segunda a sexta, que era o Manhã 93. Ah, era o Manhã, tá. Era o Manhã, que é o que o J. Nilson apresenta hoje. O que eu apresentava era na difusora, mas era 5 horas da manhã do domingo. Né? Maravilhoso, né? Cara, eu chegava lá e me sentava nesse tempo, o WhatsApp ainda não tinha sido implantado, era o telefone, eram 3 telefones, 3210, 3211 e 3212. Que eu me sentava... O que era... Era o off. Era o off, que era o da gente. Então, assim, quando eu me sentava na cadeira, 4 horas da manhã, e eu olhava e dizia, meu Jesus do céu, tem alguém acordado me escutando? Mas, Menino, quando eu dizia, bom dia, acorda, Mossoró! Os telefones, plim, 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 plim. Não acredito, tem gente me ouvindo, não. E assim foi a linha até a gente ir galgando outros espaços. Maria, resumiu demais. Pra gente ir mais além, até chegar ao Show 93. Pois é, e aí você também foi
galgando espaços no esporte e esses outros espaços. Que era o que você queria mesmo? Era narrar ou era ser locutor? Como era? Não, na verdade, eu amo futebol, eu amo esporte, eu amo. Como a gente não tem futebol em Mossoró, infelizmente, então assim, não foi a coisa que eu foquei, que era o que eu queria mesmo. Eu queria mesmo ser narrador de futebol. Não, eu tinha um sonho, um desejo de ser narrador de futebol, mas como eu vou seguir uma carreira de narrador se nós não temos futebol aqui? E quando você foi chamado para Natal? Sim. Aí, o que acontece? Antes de Natal, aí em 2012 houve um incidente com a nossa equipe, né? A gente perdeu um componente da nossa equipe na época e eu fui obrigado a ser narrador porque teve que dar uma mexida na equipe. E eu falei na época que eu não estava preparado. Disse, olha, eu não estou preparado, eu estou me preparando. Não, mas tem que ser agora, o Gilson Cardoso da época. Geralmente é assim. A gente não tá preparado e vai. Tem que ser agora, você tem que narrar, cara, tal, porque a gente vai precisar. E assim, eu entrei como narrador e narrei no primeiro ano, já fui escolhido narrador destaque. E no segundo ano, narrador da galera. Então eu ganhei 2 prêmios da Cern, né? Hoje a Cern não faz mais. Talvez eu tivesse ganhado mais prêmios, não sei. Mas eu ganhei 2 prêmios, né? Porque ela fazia sempre, periodicamente, todo ano ela fazia. A escolha do melhor da capital, o melhor do interior. Né? O destaque de Natal, o destaque do interior. Então, assim, eu escolhi como destaque do interior e no outro ano foi o narrador da galera. Então, eu consegui galgar esse espaço. E em 2017, né, a 93 ela passou por uma mudança, né, uma transição de alguns horários. Eu acabei saindo da rádio, da emissora. Então, fui convidado para ir a 105. Passei 2 anos e 6 meses no programa à noite. Tem nada a ver comigo. É mesmo. Amor sem fim. O amor está no ar. Cara do gol, cara do... muito engraçado, cara, porque assim... Eu tentava me encaixar, mas... É o bom de você fazer várias coisas na comunicação, porque você vai aprendendo, sim, principalmente, sim. Né? Mas você vai dando oportunidades que você, tipo assim, jamais imaginaria. Imagina aí, Jaedson, com aquele gol que ele fez aqui, falando de amor. Quando eu quero falar de amor pra você, dizer que o amor começa com A. Claro que o amor começa com A, começa com quem? Mas assim, Aline, modesta à parte, assim, não quero me engabar. Não, você tem modesta parte. Não, mas agora eu vou ser modesto, Mas graças a Deus, cara, tudo que eu me coloquei a fazer no rádio, eu me doei. Então dei conta do recado. Não vou dizer que eu fui, ele é o melhor nisso, é melhor naquilo. Não, mas eu... Você não chegou assim um Nivaldo Oliveira, Nivaldo, né? Nivaldo, fora da curva, né? Enfim, Mas você se esforçava, gente. Eu ouço rádio, sou louca por rádio. E, enfim, escuto tudo, todo mundo, literalmente. Da Rádio Libertadora, a Difusora, eu escuto todo mundo, literalmente. Também. E assim, você se esforçava, deu certo, entendeu? Para aquele momento ali que você estava precisando, querendo, deu certo, se encaixou, mas tinha outras coisas que já estavam sinalizadas para você. Era só questão mesmo de encaixe. Exatamente. E depois de 2 anos e 6 meses, eu recebi um convite para retornar para 93. Né? O nosso diretor hoje, atual diretor, me convidou e queria resgatar a audiência premiada, que não tinha sido tirada. Quando eu saí da rádio, foi tirada das ruas, que é aquele carro da rádio que era nas ruas, botando o povo para falar, sim, aquela coisa toda. E voltei numa outra situação, voltei com mais reconhecimento profissional e pessoal, porque o reconhecimento ele não pode ser, Aline, só profissional, ele tem que ser pessoal também. Sim, claro. A pessoa também tem que ser reconhecida como ser humano. Então eu tive todo esse reconhecimento e voltei mais maduro, né? Comecei a fazer audiência premiada e, para minha tristeza, veio a pandemia. Sim. Pandemia, o que sai do ar? O contato com as pessoas. A rádio não recebe mais ninguém, não recebe mais. A gente tem um hábito de receber muitas visitas, não recebe mais ninguém. A audiência premiada tá girando na rua, não gira mais. E eu fiquei em casa, imagina só, com medo de perder o emprego. Eu tava tinha voltado, o que eu vou fazer na rádio? Não tem mais o que eu fazer, os horários estão preenchidos. E fiquei, mas a direção me acalmou, me tranquilizou, tenha calma. É um período, é a quarentena, que essa quarentena virou... 2 anos. Minha Nossa Senhora. Foi uma loucura, mas foi terrível. Mas surgiu uma luz no final do túnel. O locutor da época, pela manhã, o Wilson Mancini, recebeu uma proposta e assim, apagado as luzes, disse, olha, eu só faço programa até hoje, amanhã não venho mais. Eu disse, olha, quem sabe não é a minha oportunidade. Mas não foi, porque Deus sabe de tudo. Ele sabe, não é agora. Trouxeram um comunicador da cidade de Açu, o cara veio, passou
60 dias, não deu certo. Ele tinha algumas situações a ser resolvidas. Resolveu voltar. Agora sou eu, será possível? E com algumas ressalvas, vamos colocar... Não vamos colocar, Jaedson é muito... aquele jeito dele, agoniado, será que dá certo? Eu estava lá. Será que dá certo? Será que Jaedson vai dar conta do recado? Tem um pavio curto, né, afobado, é horário da manhã, tem que ter muito cuidado. Vamos fazer um teste. E esse teste, cara, domingo agora, Dia dos Pais, dia 10, chegou a 5 anos que eu estou no programa. 17 de agosto foi sua estreia. Dia 10. Dia 10 de foi agosto. Eu. Foi. 10 de agosto. Enfim. Dia 10 de agosto eu estreiei. O dia 10 de agosto agora fez 5 anos. Assim. Fez 5 anos. Não é fácil você chegar no horário da manhã. Não é fácil você permanecer. Então eu já estou há 5 anos. E que seja feita a vontade de Deus. Pois é, e tem sua companheira lá, Adriana Isis. Isso. Que já tem um bocado de tempo também lá. Acho que ela está quase parando com o Oberdan. 21, 22 anos, segundo se eu não me engano. Não, Oberdan, então, é inatingível. É 37, né? Então... E vocês dois lá fazem um fuxico medonho. A gente... Armunganga de Jaedson e Adriana. Eu sou um cara, Aline, eu tenho muitas ideias, você me conhece. Algumas que você diz já. Você já me conhece. Algumas que você diz, já isso é uma loucura. Mas eu tenho mesmo ideias. Eu tenho daquela mais sensata, daquela mais louca. Daquela que pode virar e daquela que. Não, essa não vira. Uma loucura aqui pra você. Uma loucura aqui, uma ideia legal aqui. Então, Aline, a Adriana fazia umas participações no programa de horóscopo. Fazia os babados e agitos, que era... mas só que eu queria um outro formato. Ela fazia como é que ela fazia antes. Entrava a vinheta, a Adriana entrava e dizia: o Neymar foi visto com modelo tal no final de semana. A Total foi visto não sei aonde. Eu disse... vamos fazer o seguinte, vamos trazer para nossa aldeia aqui, vamos falar do povo daqui, Vamos falar do que o povo gosta, vamos falar de chifre, vamos falar de... Vamos falar das coisas daqui de perto. Porque o povo quer saber. O povo interage. Internet tem muito áudio engraçado. Tem. Né? Vamos usar esse áudio e vamos repercutir aqui. E assim... E você entrando em boca quente. E entrando em boca quente. Isso aqui, vamos aqui. Né? Eu sou um cara sem filtro. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Brincadeira, se você não diz, se eu não disser, eu fico agoniado se eu não disser o que eu tenho vontade de dizer. Não me seguro, não, que eu tenho vontade de dizer, deixa eu dizer. Eu vou dizer, eu vou falar. Então isso, cara, deu um boom nesse horário. As pessoas repercutiram de forma positiva, participam demais. Patrocinadores procuram a gente para assinar o quadro, querem patrocinar, inclusive, patrocinam o quadro. Então isso é muito legal. Pois é. Vamos botar uma fofoquinha aqui também, falar do povo. Não. Quer falar de ninguém? Você gosta de falar de ninguém, não? Para falar do povo não é com você, não. Então, não é comigo. Então é o seguinte, isso gerou uma repercussão muito boa. Às vezes eu também reconheço que não há um pouco de exagero. A gente exagera um pouquinho. Mas todo dia. Mas aí a gente vai tentando ajustar aqui e acolá, porque não vai conseguir agradar todo mundo. Claro. Sempre vai ter alguém que... Exato. E o único intuito lá, eu falo lá e vou falar aqui, é a gente se divertir. Lá a gente não é pra fazer chacota, não. Tem pessoas que entendem, tá chacota. Não, mas não. Tá no entendimento de cada um. Interage mesmo, né? Tem gente que acha que não, é chacota com A, com B. Porque o mundo de hoje tá cheio de mimimi. É homofóbico, não sei. Não, gente. A gente quer se divertir, dar boas gargalhadas, tá? Deixar amanhã mais alegre. Deixar amanhã mais alegre. A gente brinca, a gente fala do cara que levou o chifre, a gente fala do trisal de 3 homens. Qual o problema? Os caras estão achando massa, então vamos dar boa gargalhada. E aí, tá entendendo? É isso aqui. A nossa intenção é mostrar para as pessoas que existe. Tem pessoas que não querem acreditar que existe esse tipo de coisa. Que existe e que é normal, normalizou. Antigamente, não podia falar nisso. Hoje a gente fala mesmo, é homem com homem, é mulher que tá feliz, massa, tal. Mas a gente dá boas gargalhadas, como é que eles levam a vida no dia a dia. Então a gente traz essas informações para as pessoas sorrirem com a gente, entendeu? Mas nada